Pena que o time... Você pode falar também o que você viu jogar também. O time que mais encantou foi aquele do Paulistão de 96, né? Só que, infelizmente, durou meio ano, né? O time fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista. É um ataque fenomenal, O cara né? o time tacou 6-0 no Santos, na Vila Belmiro. Né? O jogo da Copa do Brasil tacaram 8-0 no Sergipe, se não me engano. Não, e tacou naquele próprio Campeonato aquele Paulista, ataque foi mesmo. 8 no Botafogo e Ribeirão Preto. Preto. Assim, ó. Você vê, e olha a escalação desse time, o tanto de cara que é consagrado, que eu digo assim, você olha assim, o cara que se consagrou, né? Tudo jogador de seleção brasileira, né? Era o Veloso, aí agora vou falar desse time, né? Esse time. Era Cafu, Kleber, Sandro, a zaga era Kleber e Sandro. O Sandro até que eu digo assim, você não vê uma carreira assim muito, né? Mas ele tá naquele time. E o Júnior, depois foi pentacampeão, né? Sim. Era reserva do Roberto Carlos, mas também Roberto Carlos, né? Mas o Júnior que jogou muito o Palmeiras, até a termo de Palmeiras, para mim o Júnior jogou mais que o Roberto Carlos no Palmeiras. E daí se eu não me engano, posso estar errado, Flávio Conceição, Amaral, Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Então, olha, Miller, tetracampeão pelo Brasil. Rivaldo, finalista 98 e campeão em 2002. Melhor jogador do mundo em 99. O Djalminha fez o La Coruña ser campeão da Espanha. Você vê, olha, La Coruña. La Coruña hoje é um time de segunda divisão. Sim. Né? O Miller jogou Copa de 90, Copa de 94, também tetracampeão. O Luizão, pentacampeão em 2002, com a seleção brasileira. O Kleber teve algumas convocações, não, né, mas chegou a jogar jogos na eliminatória como titular. Sim. É que eu te falei, se você olhar assim, o Sandro, que não era tão consagrado, o Cafu, o único jogador a jogar 3 finais de Copas do Mundo seguidas, não é pra ninguém, consagrado. Até então, hoje ninguém não, o Cafu, embora assim, ó, eu sou bem sincero a falar, Cafu um baita lateral, mas eu acho, assim, mas é questão de futebol, eu vi lateral melhor que ele. Até no Brasil. Eu achei que eu vi jogar mais que ele. Mas que eu digo assim, só que o Cafu era aquele que fazia o feijão com arroz bem feito. Né? Então, tanto que todos os clubes que ele jogou, todos os clubes que ele jogou, ele era titular, né? Ele jogou na Roma, jogou no Milan, jogou no Saragossa, jogou no São Paulo, foi campeão mundial, Palmeiras. Então, né, a carreira do Cafu não tem o que falar. Então, e o Veloso, que eu sempre achei um goleiraço, né? O Veloso, na verdade, ele foi um azarado. Porque quando o Falcão foi técnico da seleção, convocou ele na seleção, eles levaram 3-0 da Espanha, né? Foi na Espanha e depois não colocou mais o Veloso. Foi colocado, né? Daí... Mas o Veloso eu sempre achei um goleiraço também. Esse, assim, é o melhor Palmeiras que eu vi jogar. Né? Agora, tem aquele timão de 93, 94, né? O ataque com o Edmundo e o Evair. O início com a Parmalat ali, né? Sim, o Evair... O Evair, assim, eu acho que um dos maiores responsáveis de fazer o torcer pro Palmeiras é o Evair. Né? Então, e olha o timaço também que era, né? Roberto Carlos naquele time também, né? Daí eu acho que era o Cláudio na direita, Antônio Carlos, Kleber, César Sampaio, que foi titular da Copa de 98, né? Então, Zinho, tetracampeão. O Edilson estava naquele time. O Edilson ele era, na verdade, meia, né? Meio ofensivo, depois que ele virou atacante, né? Com o Luxemburgo no Corinthians, né? Sim. O próprio Rincon chegou em 94, acho, no Palmeiras. E o Rincon era atacante, né? Meio atacante, depois que ele virou o volante. O professor que descobriu, né? O Luxemburgo. Porque o Luxemburgo, assim, quando o Rincon teve no Palmeiras, o Luxemburgo também estava no Palmeiras. Sim. Só que o Rincon, ele era um meio campo, assim, ó, goleador. Ele, tipo, um segundo atacante, não chegava a ser um meio campo, era mais a seleção da Colômbia jogava Sim, mais. era ele e Asprilla, né? O ataque, né? E engraçado, né, que assim, eu acho que talvez até pelo vigor físico, o tempo de bola, tudo, o volante que ele se transformou no Corinthians, né? Eu acho assim, ó, agora, em termos de Corinthians, pelo que eu vi, claro que infelizmente a gente tem que acompanhar o rival também. A gente sempre acompanha, né? Meio na força do ódio, né? É o que a gente diz, um não sobrevive sem o outro. Meio na força do ódio, a gente... Um não sobrevive sem cara, assim, do Corinthians, acho que um dos melhores volantes que teve na história do Corinthians. Porque o Rincon jogava demais, né? Mas assim, ó, o Rincon acho que ele teve mais ali a partir de 94, 95, né? Deixa eu lembrar quem que era o Zinho? Não. O Zinho já estava ainda. O Zinho já estava. 94 ele ficou ainda? Não, tá certo, olha aqui, ó. Olha o meio campo que era do 94.
César Sampaio, Mazinho, que foi campeão em 94 da Seleção Brasileira, Zinho, Edilson, Edmundo e Evair. Olha que timaço. Não, então, né, a gente assim, e hoje a gente vai dar mais valor, assim, dizer, o timaço, pela história que esses caras tiveram depois, né? Sim. A gente vê assim, a carreira dos caras foi muito consagrada. Então é tudo jogador de seleção brasileira. E não tinha nem como manter uns caras desses no tinha, muito tempo, né? É uma temporada só que nem né? Então quem viu, né? Claro que o teu time sofreu, né? Você sabe. Você viu, eu era pequeno quando o Palmeiras ganhou acho que foi, não sei se foi 12 de junho, uma coisa assim, acho que era Dia dos Namorados, 93. Cara, quando o Palmeiras ganhou, acabou o jogo, eu tinha 8 anos, chorava. Tava 17 anos na fila, né? Mas engraçado, né? O torcedor brasileiro é assim, né? Se você analisar, tinha umas estatísticas até que a própria torcida do Corinthians, né? Cresceu naquela época acho que ficou 23 anos, né? Até 77, né? Virou fiel por causa disso. Né? Porque o apelido foi fiel por causa disso. Não abandonou o clube. Não abandonou e cresceu a torcida, né? Então, e hoje em dia não, né? Essa geração aí, se o teu time não estiver ganhando nada, pra virar a camisa, virar casaca, torcer no outro time, deu, né? Eles torcem pra quem ganha. É bem assim, né? Tem molecada que torce pra time europeu hoje, não torce pra time brasileiro. Eu acho um absurdo, né? Eu, sinceramente, não sei se é porque eu tenho que valorizar o futebol brasileiro. Uma que a gente é pentacampeão mundial, né? Então, assim, o melhor futebol ainda é aqui. Sim. E assim, o nosso campeonato, eu acho, assim, a questão de competitividade não perde nada pra ninguém, né? Só que eu também, assim, você também é dessa época. Eu ainda não sou meio saudosista. Eu gostava quando era o mata-mata, Campeonato Brasileiro. Chegava o primeiro contra o oitavo ali. Ou senão, tem uma vez que fizeram 2 grupos também, né? 2 quadrangulares de 4, daí depois ia pra final, 97 foi assim, né? Vasco Palmeiras. A última foi em 2002, né? Que o Santos cascou em oitavo. E foi campeão. Mas era legal, sabe por que eu acho assim, melhorava muito a competitividade. Sim. E daí todo mundo tinha chance. Sim. Cara, porque é jogo de mata-mata, até a torcida muda. E no ponto corrido você já notou que se teu rival estiver na última rodada precisando, aquela meio que entregava. E assim, vamos dizer, às vezes você tá acertando o time ali no começo do campeonato, né? Ou até como o calendário Libertadores bate perto ali, Se você não tem um elenco bom, às vezes você vai jogar com reserva no brasileiro. Então você abre mão, às vezes, do brasileiro, né? E tá machucando muito jogador. Então, assim, com exceção ali do Botafogo no passado, ali teve o Palmeiras, o Flamengo nesses últimos anos, assim, mas se você não tiver um elenco muito forte, vai ser campeão aquele time que não desistiu. Vamos dizer assim, vai jogar um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro numa Libertadores, vai colocar o reserva, vai perder ponto. Aquele time que fica sofocado ali, o que vai ser campeão. Então, o que eu digo assim, não sei se é tão justo assim, ponto corrido é justo. Aqui no Brasil, não sei se é justo. E o esquema de priorizar um campeonato só, tu acha legal, assim, se poupar jogador? É um calendário, né? Por isso que eu digo assim, ou a gente tinha que enxugar o estadual. Eu não sou contra acabar o estadual, porque eu acho que o estadual é raiz, né? Tem que ter o estadual. Mas eu acho que assim, os clubes grandes, já são declarados grandes, esse tinha que entrar numa fase final. A primeira fase a gente tinha que entrar. Sim. Ou às vezes até começar o Campeonato Brasileiro antes, alguma coisa. Porque daí assim, tu vai jogar meio de semana um mata-mata da Libertadores. Daí você vai dar ênfase lá para um jogo do final de semana do Brasileiro,